Como vocês já devem saber, nosso DNA está em nossas células e é responsável pelo material genético que cada indivíduo possui. Ele é composto por nucleotídeos formados por um grupamento fosfato, um açúcar e bases nitrogenadas, que podem ser adenina, citosina, timina e guanina. E é o nosso DNA que será responsável pela singularidade genética de cada indivíduo, resultando em nossas características fenotípicas. Uma das alterações que o DNA pode sofrer são os SNPs, polimorfismo de nucleotídeo único. Os SNPs são uma variação em apenas um nucleotídeo que pode causar ou não consequências para um indivíduo, como por exemplo uma alteração de uma citosina para uma timina. Mas por que encontrar e entender SNPs é importante? Eles podem ser usados como marcadores biológicos, ou seja, identificar que determinadas regiões estão especificamente associadas com determinadas características, possibilitando melhor entendê-las e estudá-las. Os SNPs estão relacionados com regiões associadas a doenças, visto que às vezes uma única mudança na sequência pode causar alguma deficiência. Eles também estão relacionados a estudos que podem predizer a resposta de indivíduos a determinados medicamentos, podendo potencializar o consumo na indústria farmacêutica. E também estão relacionados com a análise de doenças hereditárias, podendo esquematizar doenças com tendências dentro de uma família. Por isso, é fundamental a criação de ferramentas para conseguir analisar e detectar esses SNPs. Essas ferramentas devem agir de maneira rápida e precisa, a fim de otimizar o processo, visto o tamanho do DNA, a quantidade de SNPs e a complexidade do genoma. Hoje trataremos sobre um dos métodos mais importantes que se baseiam em SNPs, o GWAS. O que é? É uma técnica utilizada em pesquisas genéticas que tem como objetivo associar variações genéticas específicas a características fenotípicas específicas. Quando essas variações são identificadas, pesquisadores podem usar essa informação para o desenvolvimento das melhores estratégias de detecção e prevenção de doenças. E como é feito? Na maioria das vezes, esse tipo de estudo é realizado comparando dois grupos grandes de indivíduos, um grupo caso e um grupo controle. O grupo caso apresenta o fenótipo da doença a ser estudada, já o grupo controle não. Ambos os grupos passam pelo processo de genotipagem, processo pelo qual determina a composição genética do indivíduo. A partir desse processo são localizados a maioria dos SNPs presentes no genoma de cada pessoa. Após isso, é realizado a comparação dos SNPs encontrados entre os grupos. Para entendermos melhor como essa comparação é feita, temos aqui um exemplo, onde foi analisado 6.000 pessoas no grupo controle e 4.000 pessoas no grupo caso. Os diversos SNPs encontrados no genoma são comparados entre os grupos. Então, no nosso exemplo, o SNP 1 foi encontrado em 2.676 pessoas, do grupo controle, com uma frequência de 44,6%. Já no grupo caso, foram encontrados esses SNPs em 2.104 pessoas, gerando assim uma frequência de 52,6%. São realizadas análises estatísticas e um valor P é encontrado para a razão dessas frequências quando comparadas. É requerido que para que a alteração do fenótipo esteja relacionada com o SNP, esse valor P deve ser menor que 5 vezes 10 elevado a menos 8. No primeiro SNP analisado, vemos que o valor P é menor que o requerido, portanto essa mudança no genoma é associada na expressão da doença. Já no SNP 2 foram encontrados 2.532 SNPs no grupo controle, gerando uma frequência de 42,2%, e no grupo caso, 1.648 pessoas, gerando uma frequência de 41,2%. Com o cálculo do valor P, vemos que a presença desse SNP não é relevante para a doença. Tais comparações entre os SNPs acontecem de forma simultânea. Surgimento do GWAS. A popularização da técnica ocorreu a partir de um estudo da WTCCC, instituição que engloba 50 grupos de pesquisa do Reino Unido, com foco em genética humana. O estudo, que ocorreu em 2007, apresentou resultados bastante promissores, porém, desde 2005, outros artigos científicos utilizando a técnica já eram publicados. Antes do GWAS, a principal ferramenta utilizada
era o estudo de herança de linkage genético em famílias. Sua eficácia para caracteres ligados a um único gene é bastante significativa, porém, para esses fenótipos complexos, a utilização de linkage gênico passa a ser inviável. O contexto do surgimento da técnica dá-se a partir da conjuntura de diversos fatores favoráveis a seu desenvolvimento. Por exemplo, a otimização da técnica de genotipagem, advento dos bancos de dados biológico, finalização do International HapMap Project, onde diversos SNPs utilizados atualmente foram identificados, a conclusão do projeto Genoma Humano, dentre outros pontos. Todos esses pontos contribuíram em conjunto para viabilizar o projeto, de forma técnica ou até mesmo financeira, por meio da redução dos custos. Dentre as diversas aplicações que o GWAS possui, 3 importantes áreas serão destacadas: a clínica, a agrícola e a pecuária. Na agricultura, o principal ponto é o melhoramento de características de interesse em plantas, por exemplo, identificação de alelos que estão associados à resistência contra patógenos, possibilitando assim o desenvolvimento de cultivares mais robustos. Na pecuária, é utilizado principalmente no que tange às características reprodutivas, por meio da identificação de regiões genômicas associadas a tais características, facilitando o desenvolvimento de estratégias de seleção. Na área clínica, a elucidação e maior entendimento de fisiopatologias é uma das utilizações mais comuns do GWAS. A partir dela, conseguimos cada vez mais tomar decisões médicas baseadas no genótipo do paciente, a personalização da medicina. Um exemplo de estudo aplicando o GWAS é o de 2007 no Reino Unido da WTCCC. Esse estudo foi um dos pioneiros na técnica e focou em 7 doenças bastante frequentes na população, a exemplo do diabetes mellitus tipo 1 e 2, transtorno bipolar e hipertensão. Até hoje é considerado um dos maiores estudos feitos com o GWAS, contemplando cerca de 17 mil indivíduos. Além de ser um dos pioneiros na utilização da técnica e com resultados bastante promissores na elucidação das doenças em questão, o estudo serviu como principal fator comprobatório da eficácia da metodologia. Vantagens do GWAS. O GWAS não depende de hipótese, ou seja, conhecimento prévio sobre os genes e as causas da doença. A única diferença necessária entre os pacientes é a entre casos e controles. Além disso, é possível descobrir genes-alvo para as doenças, permitindo realizar estudos de bancada que podem explicar os mecanismos da doença, potenciais remédios ou até mesmo vacinas. Outra vantagem do GWAS é a fácil obtenção dos dados genômicos. A cada ano, os custos de sequenciamento de DNA caem exponencialmente, permitindo o crescimento de grandes bancos de dados. Quanto às desvantagens do GWAS, podemos citar a diferença entre associação e causa, pois alelos associados com uma doença são provavelmente SNPs próximos ao alelo causador da doença, mas que estão em linkage entre si. Além disso, programas de análise que levam em conta SNPs em linkage são enviesados para as frequências de SNPs em populações europeias, que são diferentes das de outras populações. Outra fraqueza do GWAS é a suposição de que variantes que causam doenças comuns são frequentes, reduzindo sua capacidade de descoberta de variantes raras, como pode ocorrer em grupos isolados. A maior desvantagem do GWAS, no entanto, são os SNPs encontrados em sequências que não são diretamente associadas a nenhum gene em específico, o que é o caso de 90% das variantes descobertas. Quando comparado a outras técnicas similares de genotipagem e estudos de associação, como o RFLP, que faz o uso de enzimas de restrição para produzir o seu padrão de diferenciação nos indivíduos, ou também o RAPD, que usa como método de detecção a reação em cadeia da polimerase, utilizando iniciadores de até 10 nucleotídeos construídos aleatoriamente, o GWAS é menos oneroso e laborioso, apresenta boa reprodutibilidade, é mais informativo geneticamente,
e possui uma maior aplicabilidade, embora ainda tenha um custo mais elevado e sua aplicação se restrinja ao nível populacional. Perspectivas futuras do DWOS. Os Transcriptome-Wide Association Studies aumentam o poder do DWOS a unir informações sobre o impacto de cada variante do DNA na expressão dos genes. Para isso, são realizados estudos prévios, geralmente usando inteligência artificial, que associam cada SNP ao seu impacto na transcrição dos genes. O DWOS permite a identificação direta de genes e mesmo tecidos associados com a doença, porém são propensos a falsos positivos para genes com expressão parecida. Os Polygenetic Risk Scores são notas baseadas em algumas variantes do DWOS, que podem ser úteis para prever e diagnosticar problemas de saúde.